Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, me chamo professor José Mário, estou aqui para trazer uma aula interessante para todos os nossos alunos da Rede Municipal de Rosário, em especial alunos do 4º e 5º ano. A nossa aula, na verdade, vai ser uma recapitulação de assuntos que vocês já são acostumados, na verdade, a ter em sala de aula. Vamos falar das 4 operações fundamentais, que será adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas para esta aula inicial, nós vamos focar apenas em 2 operações, que será adição e subtração. Nós sabemos que a adição e a subtração, elas fazem parte da nossa matemática. E por isso vocês precisam estar cientes de que no nosso dia a dia, tudo é matemática. Tudo que nós fazemos está envolvido com a matemática. Então nós vamos falar das propriedades da adição e da subtração. Mas primeiro eu queria dizer para vocês o que significa adição. O que é adição? Adição é a operação que tem como objetivo reunir em um só elemento todas as unidades de 2 ou mais números. Um exemplo, nós temos aqui 3 mais 6 é igual a 9. Então nós reunimos aqui a unidade 3 com a unidade 6 e tivemos o resultado 9. Também nós temos aqui um outro exemplo, 15 mais 6 é igual a 21. As unidades 15, a unidade 6 resultou em 21. Então essa na verdade é o termo adição. Ela tem como objetivo reunir um só elemento todas as unidades de 2 ou mais números. Observe que os elementos 3 e 6 reuniram-se em um só número, que foi o número 9. A unidade 15 e 6 reuniu-se em um só número, que foi o número 21. Mas para nós entendermos melhor este assunto, nós temos que compreender quais são os termos da adição. Os termos da adição, elas se classificam em parcela, soma ou total. Se você olhar para os exemplos aqui, onde estão as parcelas? Muito bem, as parcelas estão no número 3 e o número 6. E a soma ou total seria o número 9. No segundo exemplo, as parcelas seria o número 15 e o número 6. E a soma ao total dessas duas parcelas seria o número 21. Por isso, os termos da adição são estes: parcela, soma ou total. Observando aqui a nossa aula, nós temos, na verdade, as propriedades da adição no conjunto dos números naturais. A adição ela tem as seguintes propriedades. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu queria dizer para vocês o que são números naturais. No próximo slide você vai encontrar a definição de números naturais, que são aqueles que nós usamos para contar objetos e seres. Um exemplo, nós temos aqui um conjunto de números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Seria infinito. Então, todos esses números que são naturais são aqueles que nós usamos para contar objetos e seres. Agora, voltando para o slide anterior, nós vamos dizer que a propriedade da adição ela está classificada em 4 partes. O primeiro seria fechamento.
Precisamos entender essa propriedade. O segundo seria comutativa. A terceira seria associativa. E o quarto seria o elemento neutro. Essas quatro classificações, elas fazem parte das propriedades da adição. Então nós vamos ver um por um para explicar para vocês como é que funciona essas quatro classificações, mostrando para vocês os seus significados e como ela ocorre dentro da adição. Primeiramente, nós temos aqui o fechamento da adição, né? O que é o fechamento da adição? É a soma de dois números naturais, sempre será um número natural. Veja só, o exemplo 5 é um número natural, ok? 9 é um natural, também é. 14 é um número natural, correto? Então perceba bem, a soma de dois números naturais sempre será um número natural. Ou seja, 5 mais 9, que são dois números naturais, resultou na quantidade 14, que também é um número natural. Um outro exemplo, 15 é um número natural? Sim. 20 é um número natural? Correto. O resultado dessa operação aqui, 15 mais 20, é 35. Então, os três números são números naturais. Temos ainda um terceiro exemplo. 13, que é um número natural. 7, que é um número natural. E o resultado 20, que é a soma ao total, que também é um número natural. Então, compreenderam? Fechamento da adição é a soma de dois números naturais, sempre será um número natural, ok? A próxima propriedade da adição chama-se comutativa da adição. Essa aqui, ela é um pouco diferente, mas também ela nos deixa uma mensagem um pouco parecida com a que nós olhamos anteriormente. A ordem das parcelas não altera a soma. Como é isso, professor? Se você observar no exemplo primeiro, 5 mais 9 é igual a 9 mais 5. Ou seja, se você pegar o 5 mais 9 e mudar a ordem dos números, colocar 9 mais 5, a soma será a mesma. O resultado será o mesmo. Porque 5 mais 9 é igual a 14. E 9 mais 5 também é igual a 14. Por isso, essa propriedade da adição, a comutativa da adição, a ordem das parcelas, ela não altera a soma. Um outro exemplo, para ficar mais bem compreendido. 15 mais 20 é igual a 20 mais 15. Ou seja, se eu pegasse aqui e invertesse as ordens e colocasse, em vez de 15 mais 20, colocasse 20 mais 15, o resultado seria o mesmo, seria 35. Por isso, nessa propriedade aqui, não importa onde estão a ordem dos números, sempre a soma será igual. Não sofrerá nenhuma alteração, ok? Na próxima propriedade da adição, nós temos a associativa da adição. Nessa propriedade aqui, somando-se ter ou mais parcelas, pode-se associá-las da maneira que desejar, sem que o resultado também seja alterado. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês observarem, né? 5 mais 9 mais 3 é igual a 5 mais 9 mais 3. Eu associei aqui vários algarismos de forma diferente, mas o resultado não foi alterado. Percebe-se? Abre parênteses, 5 mais 9, fecha parênteses.
mais 3, que é igual. Eu vou agora associar esses números de forma diferente. 5 mais, abre parênteses, 9 mais 3, fecha parênteses. Percebe-se que, se eu pegar 5 mais 9, vai dar 14, mais 3, que seria o resultado 17. Se eu pegar agora 5 mais e respondesse aqui 9 mais 3, seria 12. 5 mais 12, 17. Então, nessa propriedade da adição, percebe que as parcelas elas podem ser associadas de uma maneira que o resultado ela não se altera. Viu como é fácil matemática? Não é complicado. Temos ainda uma outra propriedade da adição, que nós conhecemos como elemento neutro da adição. Qual seria esse elemento neutro da adição? O zero. O zero é o elemento neutro da adição, pois somado a qualquer parcela, não altera o valor do total. Nós colocamos aqui 2 exemplos para mostrar para vocês. 0 mais 3 é igual a 3. 55 mais 0 é igual a 55. Se eu invertesse esses algarismos e colocasse 3 mais 0, como ele é um elemento neutro, o 0 não vai alterar o valor do total. Se eu invertesse 0 mais 55, como o 0 é um elemento neutro, também não vai alterar o resultado. Ou seja, nesse elemento neutro, o 0 ele não influencia na soma do resultado. Não vai alterar o valor. Entenderam as propriedades da adição? Nós temos, quem lembra? Nós temos fechamento, comutativa, nós temos também associativa e nós temos também elemento neutro. Certo? Para nós finalizarmos sobre este assunto, sobre as propriedades da adição, eu queria deixar para vocês uma atividade de fixação, tá certo? Para ver se vocês assimilaram mesmo este conteúdo. Eu vou colocar aqui dois desafios interessantes, que é juntar a quantidade e acrescentar uma quantidade a outra já existente. Eu coloquei aqui um exemplo. Joana estuda no 6º ano B, em sua escola há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Você vai fazer esta soma juntando quantidades. E na próxima aula você vai estar trazendo para mim este resultado. Acrescentar uma quantidade a outra já existente. Vimos que na escola de Joana há esses pontinhos aqui. Vai ser o resultado da sua conta primeiro. Você vai encontrar o resultado, vai colocar aqui X alunos. Se 87 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Então, nesse caso aqui, acrescentar uma quantidade a outra já existente. Esse é o desafio para você responder sobre este assunto, propriedades da adição. Mas também nós temos agora uma outra operação que eu queria deixar para vocês nessa aula, que seria propriedades da subtração. Já entendemos a da adição, você agora vai entender da subtração. E o que é subtração? Vamos lá? É uma das 4 operações básicas da matemática, na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada da outra e o valor restante é o resultado dessa operação. É quando você se tira algo de outro, subtrai algo de um outro valor. Eu coloquei aqui um exemplo. 6 menos 2, que é igual a 4. Percebe-se que o algarismo 6 é maior que o algarismo 2. Então, nesse caso, para ser um número natural, teria que vir nessa ordem. Se eu fosse colocar 2 menos 6,
já não seria mais um número natural. Já seria um número inteiro. Isso aí é um assunto para outras aulas, ok? Então, 6 menos 2 é igual a 4. 15 menos 6 é igual a 9. Mas para me compreender melhor este assunto, para que vocês compreendam melhor esse assunto, nós vamos primeiro entender quais são os termos da subtração. A partir que eu começar a entender quais são os termos da subtração, ficará mais fácil responder às atividades. Os termos da subtração, elas são diferentes dos termos da adição. Aqui nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Percebe-se que os nomes são diferentes. Mas percebe-se também que a subtração, ela nos dá valores bem significativos para quando nós queremos, na verdade, subtrair outros valores. Continuando aqui na nossa aula, vamos entender as subtrações de uma seguinte forma. 3 menos 9 é igual. Tem aqui um ponto de interrogação. Eu posso subtrair 3 de 9 em uma operação de número natural, de subtração? Quem respondeu que não, está correto. Mas por quê? Porque se eu subtrair 3 por 9, eu vou estar violando aquilo que nos diz a nossa matemática, que o minuendo ele deve ser maior que o subtraindo. Então, nesse caso aqui, observe muito bem que se eu tirar 3 menos 9, ficaria menos 6. Já não seria mais um número natural, seria um número inteiro. Nesse outro caso, 15 menos 20. Eu posso tirar 15 de 20? Quem respondeu não, está correto. Se eu fizer essa operação seguindo as regras dos números naturais, eu não vou ter um resultado positivo. Eu vou ter um resultado de um número inteiro, ficaria menos 5. A mesma coisa seria na letra C. 1 menos 8. Eu também não posso tirar 1 de 8. Observação. Na subtração de números naturais, o minuendo tem que ser sempre maior, ou então igual o subtraendo. Qual será o minuendo aqui nessas operações? O 3, o 15 e o número 1. E o subtraendo? O 9, o 20 e o número 8. Se o 3 não é maior que 9 e nem igual, e 9 não é igual a 3, então nessa subtração de naturais eu não posso responder ela como sendo uma subtração de números naturais. Portanto, não existem propriedades da subtração no conjunto dos números naturais. Agora, em relação ao conjunto dos números inteiros, o resultado seria aquilo que eu falei para vocês anteriormente. 3 menos 9 seria menos 6. 15 menos 20 seria menos 5. 1 menos 8 seria menos 7. Para ser um número natural, nessa propriedade aqui, ou nessa subtração, teria que ser 9 menos 3, 20 menos 15 e 8 menos 1. Que a resposta seria 6, 5 e 7. Compreender essa parte? Continuando a nossa aula, nós vamos agora observar as propriedades da subtração. Eu já sei que da adição, o fechamento, a comutativa, a associativa e o elemento neutro, elas fazem parte desta operação. Se elas se fazem parte também da subtração, vamos observar. Fechamento. Será que existe na subtração? Não. Ela não existe na subtração. Por que não existe na subtração? Porque, o que diz lá? Que quando se tem dois números naturais, somando os números naturais, o resultado tem que ser o quê? Um número natural. Percebe-se que 4
é natural, 9 é natural, mas menos 5 é natural? Não. Menos 5 já seria um número inteiro. Então, se lá no fechamento, na adição, diz que o encontro de dois números naturais tem que ser o resultado de um número natural, então, nesse caso, o fechamento, ele não faz parte da propriedade da subtração. O número negativo não é um número natural, certo? Diferenciar aí um pouco uma da outra. Ok. Comutativa. Será se comutativa também faz parte dessa propriedade da subtração? Quem respondeu não está correto. Por quê? O que diz lá na comutativa? Que a ordem dos números não alteraria, na verdade, o resultado. Mas se você pegar aqui, 5 menos 3 seria diferente de 3 menos 5. Por quê? 5 menos 3 seria 2, número natural. 3 menos 5 seria menos 2, número inteiro. Então, comutativa também não faz parte da propriedade da subtração. Ela faz parte da adição, assim como o fechamento. Mas da subtração, ela não faz parte. Porque se eu trocar os algarismos 5 e 3, teremos resultados diferentes. Enquanto que lá na adição, tem que ser resultados iguais. Ok? Vamos ver o próximo. Associativa também não existe na subtração, né? Lá na associativa, eu posso associar vários números de forma diferente, porém, vai dar o mesmo resultado. Sempre tem que ser igual. Mas quando eu venho para essa operação da subtração, se eu associar esses números, abre parênteses, 9 menos 5, fecha parênteses, menos 3, e tentar associar diferente, colocar de forma diferente, 9 menos, abre parênteses, 5 menos 3 e fecha parênteses, vamos ter resultados diferentes. Quer ver? Observe muito bem. 9 menos 5 seria 4 menos 3. Ok? 4 menos 3 seria 1. Se eu pegar aqui 9 menos 9, 5 menos 3, 2, 9 menos 2, 7. 1 é diferente de 7? Com certeza, né? Ficou bem claro aqui que se eu tentar associar esses números na subtração, eu não terei o resultado igual. Por isso, na subtração, essa propriedade ela não se aplica, certo? Assim como o fechamento, a comutativa e também a associativa. E o elemento neutro? Será se ela se aplica com uma propriedade da subtração, como lá na adição? O que diz? Alguém lembra do que nós falamos sobre o que é o elemento neutro? Que o zero seria esse elemento neutro e ele, associado a qualquer algarismo, ele não vai mudar o resultado. Muito bem. Mas se eu tentar fazer ela na subtração, 0 menos 3. E aí? Vai mudar ou não vai? O resultado? Com certeza. Porque lá na adição ficaria 0 menos 3, 0 mais 3 seria 3. E aqui se tornaria um número inteiro. Por isso não seria... o zero também não é um elemento neutro, ele não existe na subtração. Observando o próximo slide, nós temos aqui uma atividade de fixação para vocês, tá? Eu queria que vocês entendessem essa aula observando, fazendo a comparação das propriedades da adição e da subtração. Observando quais são as propriedades que a adição possui e quais são aquelas que existem na subtração. Então, nesse caso, professor, não existe nenhuma propriedade na subtração. Apenas na
adição. Subtração não existe propriedade. Porque o fechamento, a comutativa, a associativa e o elemento neutro, eles não fazem parte como propriedade da subtração, assim como estão lá na adição. Então, para vocês assimilarem melhor o conteúdo, vou deixar um desafio para vocês também sobre este assunto. Tirar uma quantidade de outra. Jonas tem R$227 e vai comprar uma aqui seria uma calça, certo? De R$55. Com quanto ele ainda vai ficar? Você vai tentar fazer essa subtração, sempre lembrando aquela regra, ok? Que o minuendo tem que ser maior que o subtraendo. Quando você for armar essa continha na sua casa, observe qual é o maior número, qual é o menor número e tenta agrupá-lo dessa maneira. Caso você não faça isso, você não vai ter um resultado de um número natural. Completar quantidades. Juvenal tem R$3,59 na poupança e quer comprar uma televisão de R$600. Quanto falta para ele comprar o televisor? Você também vai completar essa quantidade e que você vai tirar uma quantidade de outra, certo? E só lembrando, que você tem que pegar todo esse conteúdo, fazer anotações no seu caderno, tentar tirar as dúvidas com o papai e com a mamãe, e vocês ficarão com um tira-dúvidas de plantão, tá? Vou aqui mostrar para vocês, na verdade, este número aqui vocês podem estar adicionando eles aí em casa e vocês terão um grupo para tirar a dúvida de vocês. Qualquer dúvida sobre este assunto, propriedade da adição e da subtração, estarei respondendo pelo WhatsApp, certo? Façam as anotações de vocês, tentem responder os dois desafios, o de adição e de subtração, e na próxima aula estaremos aqui prontos para tirar as dúvidas de vocês sobre este assunto, ok? Que vocês possam ficar com essa aula, essa primeira aula de adição e subtração, e na próxima aula estaremos falando sobre propriedade da multiplicação e da divisão, ok? Então, fiquem com Deus, sejam felizes, e estudem e continuem estudando sempre. Obrigado!